sem motivo algum, eles poderiam matar. Por quê? Porque era um objeto. Agora, no cristianismo, você tem a situação na qual todos são criaturas de Deus, todos têm alma. Aí, claro, alguém pode me contra-argumentar em relação à igreja e o tratamento para com os escravos negros. Aí eu vou afirmar, a igreja passa, já começou aqui, uma influência, né, uma interação entre a igreja e o poder imperial, que já está sendo, em alguns momentos, benéfico e em outros prejudiciais. Já estamos começando a ver prejuízos aqui. E na continuidade histórica isso vai ser pior ainda. Então, quando chega na situação da igreja deliberar sobre a questão do escravo negro, e depois quando dá posicionamentos absurdos, como por exemplo, a indagação se um negro tem alma, por exemplo, isso vai ser decorrência de muita deterioração, tá certo? Dentro da estrutura da igreja, o que já está começando aqui. Mas no primeiro momento, a igreja, o que ela pôde fazer de fato foi o que ela fez, uma modificação na forma de tratar o escravo. Então o escravo era, a partir de agora, entendido também como um ser humano. É um ser humano, tem alma, é inclusive uma criatura de Deus. Então ele não pode ser tratado de qualquer maneira. Ele tem também, ele tem já alguns direitos, é assegurado a ele alguns direitos. Proibição dos jogos de gladiadores. Então essa prática sangrenta, né, foi abolida, proibida, devido à influência agora do cristianismo na estrutura estatal. Ok? Para a gente entender agora, com a questão do engrandecimento da igreja, tá certo? Dessa superestrutura que a igreja se tornou, e principalmente falando acerca da Roma do Ocidente, tá certo? Da igreja romana, da igreja católica apostólica romana, e a sua superestrutura que foi se formando, a sua influência, tá certo? Que foi cada vez mais crescendo, e a cristianização dos povos bárbaros, e a implantação dentro desses territórios da estrutura da igreja, tá certo? Com a formação dessas grandes áreas de influência, você tem a necessidade de uma hierarquia que vai se tornando-se cada vez mais complexa. E com essa complexidade da hierarquia, você tem uma multiplicação de cargos. Com esses cargos, você tem agora a cobiça. A grande cobiça, o grande desejo dessas pessoas que não conseguiam se integrar nem na área aristocrática. Okay? Você tem o rei, você tem a sucessão dinástica, né? Então aquele que vai suceder o rei. Você tem a área militar, então aquele que vai liderar os exércitos. Então você tem aí essa estrutura aristocrática. Então o cara não se integrou ali, mas ele é de uma família nobre. Então o caminho dele vai se integrar dentro da estrutura eclesiástica, que não pressupõe essa sucessão dinástica, né? Então tem uma estrutura hierárquica e aí ele vai começar se integrando nela, lá de baixo, né? Como vai estudar nos monastérios, né? Nas escolas ligadas aos conventos, ligadas aí às dioceses, vai começar a estudar, vai crescer, tá certo? Nessa área acadêmica, vai crescer até também se integrar dentro da estrutura hierárquica do clero. E aí, começando a crescer, sendo ajudado pelo apoio, pelo peso do nome da sua família, o dinheiro, as doações, tá certo? O favorecimento, vai ascendendo até se tornar alguém importante, tá certo? Alguém que possa estar ao lado mesmo, um cardeal que vota para a escolha dos papas, por exemplo, ou chegando a ser até um papa. A gente vai ver o caso de um papa que historicamente é sabido que foi um terrível papa, um papa que não tinha nenhuma das características de um cristão verdadeiro. Se eu não me engano foi Alexandre, não me lembro agora, Alexandre IV, uma coisa assim. Mas ele vai demonstrar exatamente o que é a presença de pessoas que não têm o chamado, não têm uma fé verdadeira, não têm um comprometimento com Cristo, não são cristãos verdadeiros, mas que cresceram na estrutura hierárquica eclesiástica e chegam ao poder e deram terríveis escândalos. A gente vai ver um pouco mais disso aí. Somente para a gente ter uma noção agora e a gente ver as diversas vias por meio das quais estes que não têm nenhum comprometimento com Cristo cobiçavam, né, esses cargos e queriam chegar até eles e se beneficiar, né, com as vantagens que esses cargos lhes ofereciam. Você tem toda a estrutura aí, conforme está em tela. O Papa, Bispo de Roma, líder mundial da Igreja, como ele vai se autoproclamar, né, a partir de Gregório.
Então com Leão I, você tem já a imagem da igreja crescendo, tanto para os povos bárbaros, quanto para o povo comum, de modo geral. Tanto que é o Leão, né, o bispo de Roma, que vai lá negociar com Átila, ok? O bárbaro, né, que veio saquear Roma. E ele concede aí, nessa negociação, ele concede não saquear os templos. Então aquele que se escondesse nos templos conseguia se livrar aí do saque, da violência, da agressão, da morte, né, desses bárbaros que invadiram Roma. E aí passando, né, nessa linha sucessória, você chegando até Gregório, que vai se declarar o líder mundial da igreja, tá certo? O vigário, substituto de Deus na terra. Líder mundial da igreja. Os cardeais, nomeados pelo Papa, e também elegem o Papa. Então o Papa chega ao poder, foi eleito ali por alguns cardeais, ele chega no vão então ser importantes para o próximo Papa, né? Para que veio saquear Roma. E ele concede aí, nessa negociação, ele concede não saquear os templos. Então aquele que se escondesse nos templos conseguia se livrar aí do saque, da violência, da agressão, da morte, né, desses bárbaros que invadiram Roma. E aí passando, né, nessa linha sucessória, você chegando até Gregório, que vai se declarar o líder mundial da igreja, tá certo? O vigário, substituto de Deus na terra. Líder mundial da igreja. Os cardeais, nomeados pelo Papa, e também elegem o Papa. Então o Papa chega ao poder, foi eleito ali por alguns cardeais, ele chega no poder e vai elegendo outros, tá certo? Outros vão morrendo, são pessoas velhas, né? Então vão morrendo, ele vai elegendo outros que vão então ser importantes para o próximo Papa, né? Para aquele que vai assumir a cadeira no lugar dele. Então cardeais são nomeados pelo Papa, elegem o Papa, conselheiros ligados diretamente ao Papa, e o Papa toma decisão sobre toda essa teia de influência que a igreja estende sobre toda a Europa. Inclusive, como citei aqui, a gente vai ver melhor depois, reis que temem uma excomunhão por parte do Papa, por exemplo, né? Quando a igreja, com Carlos Magno, a igreja vai ter um engrandecimento extraordinário. Carlos Magno, que é um rei, tá certo? Não é um eclesiástico, é um leigo, é um rei que vai, através das suas armas, conquistar os povos e torná-los cristãos, né? Fazer com que o cristianismo, fazer com que o catolicismo, na verdade, né? O catolicismo, ele exerça influência sobre regiões extremamente vastas do continente europeu, tá ok? Então você tem a presença da igreja então nesses lugares, e onde você tem ali uma paróquia, você tem uma região, né, de um bispado, você tem uma diocese, que é a congregação de vários bispados, você tem uma arquidiocese, tá certo? E através dessa estrutura, o Papa consegue se fazer obedecer em cada uma dessas regiões, tá? Claro que não tanto poder assim, tanta eficácia quanto se imagina, mas consegue, tá ok? Mas consegue. Então ele tem exerce de fato alguma influência sobre regiões muito longínquas a partir dessa estrutura hierárquica. Cardeais, como já falei, trabalham em assuntos administrativos. Arcebispos são bispos das maiores dioceses, também conhecidas como arquidioceses. Então os cardeais estão mais dentro da estrutura administrativa, tá certo? Ligada aí diretamente ao Papa. E os arcebispos estão nessa estrutura mais administrativa, nessa estrutura mais prática, né? Então lidando de fato diretamente em cada uma dessas regiões, tá? Claro que não tanto poder assim, tanta eficácia quanto se imagina, mas consegue, tá ok? Mas consegue. Então ele exerce de fato alguma influência sobre regiões muito longínquas a partir dessa estrutura hierárquica. Cardeais, como já falei, trabalham em assuntos administrativos. Arcebispos são bispos das maiores dioceses, também conhecidas como arquidioceses. Então os cardeais estão mais dentro da estrutura administrativa, tá certo?
ligada aí diretamente ao Papa, e os arcebispos estão nessa estrutura mais administrativa, nessa estrutura mais prática, né? Então lidando de fato diretamente com a gestão dessas regiões. Então são administradores de grandes dioceses que reúnem várias, né, mais dentro da estrutura administrativa, tá certo? Ligada aí diretamente ao Papa, e os arcebispos estão nessa estrutura mais administrativa, nessa estrutura mais prática, né? Então lidando de fato diretamente com a gestão dessas regiões. Então são administradores de grandes dioceses que reúnem várias, né, maiores dioceses, né, que reúnem aí essas regiões administradas pelos bispos, tá ok? Arcebispos são bispos das maiores dioceses, também conhecidos como arquidioceses. Os padres são ministros destacados para servir uma congregação. Então você tem dentro desse bispado, nessa região do bispo, você tem várias congregações ali, várias igrejas locais, né? Várias igrejas onde estão aí essa figura do sacerdote, essa figura do padre. E os diáconos seminaristas tornam-se diáconos antes de serem ordenados padres, tá ok? Então você tem aí a entrada, né, para essa estrutura por meio do diaconato, e o diácono é alguém que está no seminário, está estudando para tornar-se então um sacerdote, tornar-se um padre. E aí você tem hierarquia da Igreja Católica, Papa, arcebispos, bispos, abades territoriais, vigário episcopal, padre, vigário ou padre pároco, diácono permanente, ministro da Eucaristia, leigos consagrados, que são monges, frades, religiosos e religiosas de congregações. E os leigos, de modo geral, agentes de pastoral, coroinhas, sacristãos, seminaristas, catequizandos, crismandos, tá ok? Ou seja, fiéis da Igreja de Jesus Cristo. Aí você tem aí a estrutura, né? Só para a gente ver um pouco melhor acerca do bispo, que é quem está ligado diretamente a essa gestão do território. Você tem o bispo, né? Diocesano, titular, emérito, coadjutor e auxiliar. Da palavra grega episcopoi, que significa supervisor. Sucessores dos apóstolos, aos quais Jesus confiou a tríplice missão: magistério, ordem e jurisdição. Nomeados pelo Papa, recebendo missão ordinária sobre os fiéis de sua diocese ou circunscrição eclesiástica, composta por paróquias. Alguns bispos assumem autoridade sobre outros bispos da região e são denominados arcebispos. Muito bem. Então, bispo eleito para representar aqueles outros bispos, né? Como você tem na nossa situação, você tem os pastores das congregações, você tem um pastor setorial que gere ali aquele setor, tá ok? Esse pastor setorial responde aí, né, àqueles que estão ligados diretamente à gestão, tá ok? Desta grande região, por exemplo, de São Paulo, né? Você tem as convenções. Então, ligado a esta convenção. E essa convenção está ali na convenção geral. Você tem essa estruturação para a organização, né? Então, dentro disso você tem a questão do bispo e o arcebispo que governa, que controla esses bispos. Outros assumem as funções de cardeal. Aí, para você ter uma ideia, você tem aqui a Itália, o mapa da Itália. Olha as regiões aí, ó, subdivididas, tá certo? E aí, o que já está sinalizado aqui em amarelo, tá certo? Amarelo claro e escuro. Diocese imediatamente sujeita da Itália. Olha as regiões aí, ó, subdivididas, tá certo? E aí, o que já está sinalizado aqui em amarelo, tá certo? Amarelo claro e escuro. Diocese imediatamente sujeita à Santa Sede. Diocese subjacente, né? E a Diocese de Roma. Essas três que estão marcadas no canto esquerdo da tela, esquerdo inferior. E aí ao lado direito, você tem somente uma dessas regiões. Você tem essa lista para cada uma dessas regiões. Eu peguei somente de uma, tá ok? Peguei na Wikipédia. Somente da Campânia, que é uma região aí da Itália. A Arquidiocese de Benveneto, no mapa você localiza aqui, ó, tem um tracinho,
e tem a região de Benevento, perto abaixo do nome Roma. Tem Roma e abaixo tem Benevento. Arquidiocese de Benevento, Diocese Ariano Irpino Lacedônia, Diocese Avelino, Diocese Cerreto Sanita Telese Sant'Agata de Gotti, Abádia Territorial de Montevergine, Arquidiocese Sant'Angelo, Nusco Bissácia, e aí por aí vai, todas essas arquidioceses.